lição número 6, que é a importância da disciplina na igreja. Hoje nós vamos ver aí o porquê precisa de disciplina nas igrejas. Amém? Então que você hoje possa aí receber de Deus uma porção da sua palavra de sabedoria, de inteligência, e nós vamos começar essa aula para a honra e glória do Senhor e para tirar aí algumas dúvidas, né? Para você ter aí o entendimento. Muitas pessoas perguntam para que a disciplina na igreja, mas a disciplina ela é cristã, então ela tem que estar dentro das igrejas. Eu vou começar aqui com o texto áureo, Hebreus 12, versículo 11. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Hebreus 12, 11. E a essência da disciplina é o ensino, e o seu objetivo é levar-nos a andar de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que fica em Atos 5, do versículo 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Glória a Deus, né? A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é maravilhosa, e hoje nós vamos aqui, com esse estudo, reconhecer que a disciplina é uma prova de amor. Nós vamos explicar a necessidade da disciplina e vamos saber que todo ato gera uma consequência. Então, a disciplina, ela é importante na igreja, ela é importante no nosso meio. E numa igreja descompromissada com a sã doutrina, crentes como Ananias e Safira seriam até homenageados por sua liberalidade e altruísmo. Mas numa igreja que prima pelo ensino, não subsistiriam. Haveriam de ser desmascarados, repreendidos e fulminados pelo próprio Deus, pois ele sonda-nos a mente e o coração, a falta de doutrina, pois acaba por induzir toda uma congregação à hipocrisia e à mentira. No episódio de Ananias e Safira, Lucas destaca o valor da disciplina na Igreja de Cristo. Por conseguinte, vejamos por que o ensino é imprescindível ao povo de Deus. Então, definindo a disciplina. O que é disciplina se não ensino? Mas possui ela também o seu lado grave, que é a correção. Provérbios 15, 10. Seu objetivo é conscientizar-nos quanto às consequências de nossas atitudes,
Gálatas 6, versículo 7. A falta de disciplina pode conduzir à morte. Foi o que aconteceu a Ananias e Safira. A disciplina no Antigo Testamento. Por intermédio de seus profetas, Deus mostra ao seu povo o valor e a imprescindibilidade da disciplina. Jó 5,17. Ele requer que todos os seus filhos sejam ensinados na lei e nos profetas. Glória a Deus, né? Salmos 25, versículo 8. A disciplina é tão preciosa quanto a própria vida. Provérbios 6, 23. Eis o que diz Salomão. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Nestes tempos tão difíceis e trabalhosos, nós pais somos coagidos a não aplicar a disciplina aos nossos próprios filhos. É claro que também não somos contra os maus tratos impingidos às crianças, mas que estes têm de ser disciplinados, não podemos negar. A recomendação é do próprio Deus. Em Provérbios 13, versículo 24, diz assim: o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Porque os educadores, contrários à educação cristã, ao invés de nos constrangerem com suas impropriedades, não saem em defesa das crianças abandonadas e prostituídas que fervilham em nossas cidades. É necessário e urgente resgatar a infância abandonada e proporcionar-lhe uma vida digna e segura. Então tá aqui, olha, se você tá aí pensando, mas será que pode, né? Porque hoje nós realmente não podemos corrigir nossos filhos como diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque a lei, né, já logo vem em cima e pronto. Estamos aí fritos, né, com tudo isso. Mas nós precisamos dessa disciplina e precisamos disciplinar também nossos filhos. Nós precisamos educar, ensinar e corrigir. E assim é a palavra do Senhor que nos ensina a fazer isso, né? A ensinar, a colocar, a educar, né? E a corrigir. Eu sei, não é fácil, né? Como disse aqui no primeiro versículo, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, fruto de justiça. Então, a hora que nós recebemos uma repreensão, mesmo de Deus, né, mesmo dentro da palavra do Senhor, vem a vergonha, né, vem aquela tristeza, oh meu Deus, né, olha o que eu fiz, mas logo depois o Senhor já coloca paz no nosso coração, e nós entendemos essa correção e vamos procurar fazer as coisas corretas, né, as coisas certas. E a disciplina no Novo Testamento. Embora vivamos sobre os termos da nova aliança, Deus em nada mudou quanto ao padrão disciplinar do seu povo. Haja vista o Sermão do Monte. Agora, além de o Senhor ratificar o 7º mandamento, por exemplo, requer tenhamos nós um coração puro. Mateus 5, versículo 27 e 28. Por conseguinte, viver sob a lei do Espírito requer uma disciplina ainda maior. Por quebrarem a disciplina, Ananias e Safira foram severamente punidos pelo Senhor. Então nós vemos aí que, né, o problema deles não foi a mentira, né, ou vamos pôr assim, não foi eles terem guardado uma parte, mas sim eles prometeram que dariam tudo na obra, né? Eles não teriam a necessidade de fazer essa promessa, porque era deles, mas para aparecer, para que todos vissem, foi o que eles prometeram, porém não foi a verdade. Então, o que a gente aprende aqui com eles é não fazer igual, ao contrário, ainda estamos debaixo, né, da potente mão divina, não escondemos nada do Senhor, não escondemos nada do Espírito Santo. E disposto a dedicar-se integralmente ao cumprimento da grande comissão, Barnabé vende a sua propriedade e entrega todo o dinheiro aos apóstolos. E Lucas, ao registrar o fato, realça o despreendimento daquele levita natural da ilha de Chipre, que haveria de prestar
relevantes serviços ao reino de Deus. Atos 4, versículo 36 e 37. Então, Ananias e Safira, imitando Barnabé, né, porque foi exaltado, também venderam a sua propriedade. Ao contrário deste, o casal retém parte do dinheiro e repassa o restante aos apóstolos, como se aquele depósito representasse o valor total da propriedade. Eles, porém, seriam desmascarados, repreendidos e mortalmente punidos. Não se pode mentir a Deus. Não tem como, né? O pecado contra o Espírito Santo dentro da igreja é uma coisa que hoje, né, nós estamos na época da graça. Mas na época da lei era desse jeito mesmo. Acabava caindo morto. Hoje a morte é espiritual. Hoje nós que estamos dentro das igrejas e vemos algumas coisas acontecendo, se não houver o arrependimento, se não houver uma retratação com Deus, você vai morrer, mas vai morrer espiritualmente. Vai ser difícil se levantar. O pecado contra o Espírito Santo e a igreja. O pecado de Ananias e Safira não foi um requinte social como eles supunham. Constituiu-se numa ofensa contra o Espírito Santo. Atos 5, 9. Hajamos, pois, com muito cuidado, porque o Senhor chama-nos a prestar contas de todas as palavras frívolas que proferimos. Mateus 12, 36. Se formos disciplinados na palavra de Deus, jamais cairemos no erro de Ananias e Safira. Mentira, hipocrisia e roubo. Como vem você agindo? Aqui está a pergunta aí para você. Como vem você agindo? Como você está agindo? Tem se dado a mentira? Então cuidado. Os mentirosos não terão guarida no reino de Deus. Apocalipse 22, 15. E uma oferta como a de Caim. Vamos ver aqui, Caim, né, e Abel também ofertaram a Deus. Nossa atitude diante do Senhor é sempre mais importante do que a nossa oferta. Isso nós precisamos entender bem, né? Nós muitas vezes fazemos sacrifícios de tolo, né? Ofertas de tolo, que não vai levar a nada. E no caso aqui, eles olharam, né? Abel e Caim entregaram. Ambos trouxeram o fruto do seu trabalho. Porém, Abel teve a sua oferta aceita, pois era justo. E o seu coração também era justo. Agora, quanto a Caim, esse já não, né? Esse foi rejeitado a sua oferta por ser iníquo. Gênesis 4, versículos 6 e 7. Antes de atentar para a oferta, o Senhor contempla o ofertante. Ananias e Safira poderiam ter vendido a propriedade pelo valor que bem entendesse, e haver dado todo o montante ou parte deste à igreja. Pedro deixou-lhes isso bem patente. Atos 5, versículo 4. Mas como o casal, buscando a própria honra não mentiram somente a Pedro, mentiram também ao próprio Deus. Atos 5, 3. Então não tem aquilo que nós escondemos de Deus ou do Espírito Santo de Deus. Nada, né? Nós podemos ter aí algo no nosso coração e falamos, não, ninguém sabe. O Espírito Santo de Deus sabe, e Deus também sabe, Ele conhece, né? Ele esquadrinha o teu coração e os teus rins. Então Ele sabe muito bem o que está aí, né, armazenado, ou o que você está pensando ou pretendendo. Então nós não mentimos, não conseguimos fazer esta proeza, mentir para Deus e mentir para o Espírito Santo de Deus. E Deus observa o coração do ofertante. Isto é a sua verdadeira intenção e não o valor da oferta. Né? Nós vemos aí muitas passagens bíblicas, né? A senhora com a sua moedinha, vimos que foi aceita. Então, ele não olha para o tamanho e nem para o jeito da sua oferta. Ele olha para o seu coração. O seu coração tem que estar aí, um coração doador, né? Um coração pronto para entregar, um coração desprendido de qualquer coisa, mas que tem aí dentro do seu coração a voluntariedade. Você tem que ter a vontade de entregar algo ou de fazer algo. O extremo da disciplina.
Ananias e Safira conheciam muito bem a doutrina dos apóstolos e não ignoravam o Antigo Testamento. Nas sinagogas ouviam sábado após sábado a leitura da lei, dos escritos e dos profetas. Chegaram eles a conhecer a Jesus? Chegaram eles a conhecer a Jesus? Tá aí uma pergunta. Eu creio que sim. E aqui diz que é bem provável que sim. Não foram eles punidos inocentemente. Então, tudo que aconteceu não foi por acaso, e eles sabiam bem o que estava acontecendo e o que eles fizeram. Eles eram bem instruídos quanto a isso. Como diz aqui, né, todos os sábados havia leitura da lei e dos escritos dos profetas. E não foram eles punidos na inocência. Ao mentirem a Pedro, sabiam estarem ofendendo o Espírito Santo. Eles sabiam que esse pecado era gravíssimo. Mateus 12, versículo 32. A sentença de morte. Confrontado pelo apóstolo Pedro, Ananias viu-se desmascarado. Naquele momento, aliás, vê-se ele diante do tribunal divino e do Senhor, recebe a sentença pela boca do apóstolo. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. Olha só, Lucas informa que, ouvindo a repreenda de Pedro, Ananias caiu por terra fulminado. O mesmo aconteceria com a sua esposa 3 horas depois, Atos 5:10. O casal que contra o Senhor peca unido também perecerá. Não poderiam eles andar no temor e na disciplina divina? Olha só, não era difícil, né? Aliás, eles só fizeram isso realmente para aparecer, porque Barnabé o fez, foi exaltado, e eles tinham no coração a mesma coisa, achando que poderiam mentir, achando que poderiam esconder as coisas do nosso Deus Todo-Poderoso. Escondemos do homem, escondemos do pastor, escondemos dos pais, mas de Deus e do Espírito Santo não conseguimos esconder. Amém? A maldição é retirada do arraial dos santos. Se Ananias e Safira não houvessem sido confrontados e punidos, a Igreja de Cristo como um todo sofreria por causa do anátema. Lembra-se do caso de Assã? Quando o pecado é revelado e a liderança não faz uso da disciplina segundo os padrões bíblicos, toda a igreja sofre debaixo da maldição do pecado. Leia com atenção o o capítulo 7 de Josué. Tomemos cuidado, pois Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Aliás, vejamos esta advertência de Pedro, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. Deus julga e condena o pecado e o remove do meio dos santos. Isso é uma coisa que nós precisamos ter consciência, né? Diz a palavra do Senhor que aquele que usa de engano não fica na minha casa. O Senhor, Ele faz essa promessa. Então, que a gente possa, com essas histórias, né, entender que não é pelo que nós vamos entregar, mas sim pelo nosso coração que o Senhor vai nos dar a recompensa, vai nos dar a bênção, vai nos dar a graça. Muitas vezes temos muito pouco, mas com este pouco nós entregamos de coração. E o Senhor aceita a nossa oferta, aceita aquilo que nós propusemos no nosso coração, multiplica e nos abençoa. Amém? A razão da insistência de Deus em disciplinar é simples. Ele quer que todos os seus filhos cresçam e sejam como o mais velho, o Senhor Jesus. Então nós precisamos da disciplina.
para andarmos de acordo com a vontade de Deus, para fazermos conforme a vontade de Deus. Nós já estamos chegando ao fim, né, desta escola bíblica, porém, eu vou ler antes aqui o subsídio que dá para ter uma noção real da situação de Ananias e de Safira. O delito de Ananias não foi reter parte do preço do terreno. Poderia ter ficado com tudo se quisesse. Seu delito foi tentar impor-se sobre os apóstolos com uma mentira espantosa, unida à cobiça, com o desejo de ser visto. Se pensarmos que podemos enganar a Deus, fatalmente enganaremos a nossa própria alma. Como é triste ver as relações que deveriam estimular-se mutuamente às boas obras, endurecerem-se mutuamente no que é mal. Este castigo, na realidade, foi uma misericórdia para muitas pessoas. Ele faria as pessoas examinarem a si mesmas rigorosamente, com oração e terror da hipocrisia, cobiça e vanglória, e a continuarem agindo assim. Impediria o aumento dos falsos crentes. Aprendamos com isto quão odiosa a falsidade é para o Deus de verdade, e não somente evitar a mentira direta, mas todas as vantagens obtidas com o uso das expressões duvidosas e de significado duplo em nosso falar. Amém? Eu sei que você é uma pessoa que está aí tentando aprender, né? Colocando aí o seu coração para aprender a palavra de Deus. Nós também aqui, nós vamos ser eternos alunos, porque estamos sempre aprendendo, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, você que está aí, você que pode, né, ter a sua Bíblia aí, analisar todas essas referências que eu passei nesta noite, que você possa ver como é importante a disciplina na igreja, como é importante a disciplina na vida do cristão. Amém? Nós, chegando ao final aqui, eu convido você novamente para participar conosco nas nossas escolas bíblicas. Eu vou passar novamente os endereços, porque nós temos cultos, né? E esta semana nós estamos na semana de jejum, então tem cultos todos os dias às 20 horas, e o jejum é de batalha espiritual. Então você que está próximo aí à Faculdade Mackenzie, a Santa Casa, fica na rua Major Sertório 685. Você que está próximo a Cotia, ali o posto de saúde, fica na rua Brasilândia 85. E você que está na freguesia do Ó, na altura do número 900 da Avenida João Paulo I. Hoje, né, daqui a pouco, dá tempo de você ir ainda. É uma bênção, está sendo uma bênção, e para a honra e glória do Senhor, essa batalha já é vencida, né? Então, que você possa participar conosco, né? Ainda tem quarta, quinta, sexta para você participar deste jejum. E no domingo, a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor, é muito bom nós termos os nossos irmãos na fé unidos, né, em volta da mesa do Senhor, para que possamos ceiar com Ele. Então você é o nosso convidado especial neste domingo às 18 horas para fazer parte da ceia, da mesa do Senhor. Amém? E eu vou passando a conclusão. A conclusão é a seguinte: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Provérbios 15:5. A disciplina é uma prova de amor. Deus requer que seus filhos andem de conformidade com a sua palavra. Se errarmos, Ele certamente disciplinar-nos-á. No entanto, cuidado, Deus não se deixa escarnecer. Ananias e Safira, simulando uma justiça que não possuíam, mentiram para o próprio Deus. Por isso, foram mortalmente punidos. Andemos, pois, no temor do Senhor. É isso. O que nós precisamos realmente é ter temor, né, desse Deus Todo-Poderoso. Ele nos ama, Ele nos quer, Ele escolheu a nós, mas nós temos que honrá-lo. E honrá-lo é dessa maneira. Não podemos continuar nos erros de quando éramos do mundo, né? Nas mentiras,
na falsidade, nós precisamos entrar no amor, o amor divino, com esse Deus todo-poderoso, sem mentiras, sem falsidades, mas com o coração limpo, com o coração puro. Mesmo que você peque, se você tiver esse coração puro, se você tiver esse coração derramado no Senhor, pode ter certeza que Ele vai perdoar, vai te corrigir, vai te colocar dentro dos átrios dEle, para a honra e glória dEle. Amém? Que você tenha aí uma noite de bênçãos, uma noite especial, uma noite de unção sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, e que esta semana seja uma semana de vitórias, em nome de Jesus. E eu aguardo vocês quarta-feira que vem, às 19 horas. E vou cumprimentar, eu comecei o programa hoje, não cumprimentei o Beto, mas o Beto está ali na técnica, o pastor Lucas também está por aqui, então que vocês sejam abençoados também. Eu sei que a palavra vem, né, as lições bíblicas vêm, nós aprendemos muito, mas que esta bênção seja uma bênção que enriqueça mais e mais o ministério de vocês. E até a semana que vem, em nome de Jesus.